Olá, eu sou a professora Sheila e hoje vamos falar da nossa agenda 4, tipos de planejamento. Vamos lá? Bom, já vimos na aula passada, sobre planejamento, que é muito importante para as organizações, não só as organizações, mas também para todas as pessoas. Então, o planejamento ajuda a definir o passo a passo que é necessário fazer para alcançar um objetivo definido, determinado. Tudo começa então com um sonho, uma visão de futuro. Na elaboração e decisões estratégicas devem ser levados em consideração alguns aspectos para o desenvolvimento do planejamento. No caso corporativo, para as empresas, entender qual é o negócio da organização, onde a organização quer estar no futuro, essa visão de futuro, e o que a organização vai fazer para atingir o objetivo definido do seu planejamento. Então, dentro do planejamento, é elaborado nas organizações em algumas reuniões. E quem que participa ali dessas reuniões? Então, os principais líderes, diretores, CEOs das organizações, pessoas-chave de todas as funções, de todos os departamentos da organização, profissionais com visão ampla da empresa, organizações convidadas ou parceiras e pessoas que trabalham em equipe, que podem ali compartilhar de informações. Falando de planejamento, nós vamos falar sobre 3 tipos de planejamento. Começamos hoje, então, pelo estratégico. Ele é de responsabilidade dos níveis mais altos da hierarquia organizacional. Quem decide o planejamento estratégico são, então, as pessoas que estão no topo dessa pirâmide, no comando. São elas que determinam a metodologia para estabelecer a melhor direção a ser seguida, para alcançar aquele objetivo definido. Então, são eles que pensam no negócio a longo prazo. O planejamento estratégico é de longo prazo. Eles lançam um olhar global, holístico sobre a organização. Eles analisam as forças e as fraquezas da organização, estimulam o trabalho em equipe, valorizam a diversidade de opiniões e pensamento e estimulam o contínuo aprendizado. No planejamento tático, que é o segundo tipo de planejamento, ele é um planejamento de nível hierárquico inferior. Então, ele está no meio de uma pirâmide. Ele objetiva otimizar determinadas áreas e não a empresa como um todo. É diferente do estratégico, que tem a visão holística. Ele vê por departamento. Então, os objetivos são definidos por departamento, a reestrutura de setores da empresa e o foco é em médio prazo. E o último planejamento, falado hoje, é o planejamento operacional. Então, o trabalho que se relaciona às operações do dia a dia. O trabalho operacional precisa ser bem planejado, mas ele não é o fim em si mesmo. O planejamento operacional do dia a dia é consequência do planejamento lá global, estratégico e tático, que estuda a organização de forma mais ampla. O planejamento operacional determina o que se fazer ou continuar fazendo para melhorar sempre. Então, nós temos as atividades diárias, as ações são a curto prazo e elas definem recursos básicos para a atividade e procedimentos básicos a serem adotados. Então, dentre os tipos de planejamento, o estratégico, o tático, o operacional, trouxe um exemplo aí para cada um. Então, no estratégico, os proprietários ou aqueles que são os gestores da empresa, do alto nível hierárquico, eles definem os objetivos de largo alcance. O tático, que são os gerentes, aqueles que comandam os departamentos, definem os objetivos por departamento. E o operacional, aquelas ações do dia a dia, eles definem os planos de trabalho e procedimentos para o dia a dia, conforme forem estabelecidos no planejamento estratégico e tático. Os níveis de planejamento dentro da organização estão de cima para baixo: o estratégico, que está relacionado à autoadministração, a visão da empresa, a forte orientação externa, o foco no longo prazo para os objetivos gerais definidos e os planos genéricos para toda a administração, toda a organização. O tático, que define os gerentes, as áreas de comando, divisão por unidades de negócio ou departamentos por área. O foco é no médio prazo, as definições das principais ações por departamento. E na base, o operacional, que são as áreas ali de comando de supervisores, coordenadores. Então, eles têm a visão por tarefas rotineiras, por foco no curto prazo, definições de objetivos e resultados bem específicos no dia a dia da organização. Eu trago então algumas considerações sobre planejamento de Oliveira, de 2004, em que ele cita que o planejamento consiste
em identificação, análises, estruturação, coordenação de missão, propósitos, objetivos, desafios e metas, estratégias, políticas internas e externas, programas, projetos e atividades que visam alcançar o máximo do desenvolvimento possível com a melhor concentração de esforços e recursos. Então, eu consigo alcançar mais com menos recursos. Empresas sem planejamento são aquelas que abrem suas portas pela manhã e simplesmente esperam acontecer. Sem planejar nada, a empresa ela não tem um plano de ação. Já empresas com plano de ação e criatividade são aquelas que estão prontas para buscar. E Oliveira encerra dizendo que uma empresa possui vários tipos de planejamentos. Todos são importantes em suas respectivas áreas. O fato é que todos devem ser integrados, agindo juntos, para corresponderem às necessidades plenas do negócio. Essa foi a nossa aula 4 sobre os tipos de planejamento. Espero vocês na nossa aula 5. Obrigada!